pessoas, mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive da internet. Isso na opinião do Elias, que nos acompanha em todos os programas e sabe falar com propriedade do nosso trabalho aqui em relação à política e em relação à política que mexe com a sua vida. Semana após semana, pessoas que estão de fato atuando para melhorar o seu cotidiano, vem aqui nessa mesa, vem falar para a gente o que elas estão fazendo. Prefeito, vereador, pessoas que trabalham de alguma forma dentro do contexto político, vem nos ajudar a esclarecer essa grande questão, né? O que esse povo faz? O que esse prefeito faz, o vereador faz, secretários e assim por diante. Hoje eu vou bater um papo com uma mulher, aproveitando, né, o mês da mulher, mas não só por isso, é porque a gente tem uma dificuldade danada de trazer mulher para esse programa também, porque às vezes a gente chama e o pessoal não vem, né? Mas é uma mulher que tem uma atuação política muito forte, apesar de nunca ter disputado mandato. Ela é primeira-dama do município de Goianésia, já esteve à frente e está à frente de algumas secretarias da gestão municipal e vai poder falar para a gente do papel que ela tem desempenhado em relação a um tema muito caro para nós aqui do Tá Fazendo o Quê, que é a inclusão social. Ela é Eloá Menezes, é esposa do Leonardo Menezes, atual prefeito de Goianésia, e que tem desempenhado um papel bem bacana, eu até comentei isso no programa do Leonardo, à frente da secretaria que atende o munícipe de Goianésia na perspectiva da inclusão e do apoio. Eloá, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E a pergunta tradicional do programa, tá fazendo o quê? Olá, Marcos, tudo bem? Então, quero dar um oi para todo mundo aí que está assistindo a gente e agradecer a oportunidade, né, de colocar aqui um pouquinho do nosso trabalho. Então, o que eu estou fazendo? Na verdade, hoje eu estou como secretária da Promoção Social de Goianésia. Porém, logo que o meu marido assumiu, né, o mandato, eu fiquei 1 ano na Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos. E nessa secretaria, a gente desenvolveu uns 3 projetos na área de inclusão. E hoje, a secretaria está sendo... agora está com o comando da Thaís Andrade, né? Porque eu fui para outra secretaria. Mas o que a gente fez de mais significativo mesmo na cidade são esses projetos na área de inclusão. A gente fez projetos para os surdos, fizemos projetos para as pessoas em cadeira de rodas e fizemos para os autistas também. Bom, para o pessoal entender, Goianésia é uma cidade muito interessante porque é uma das poucas cidades que eu já vi no estado que cresce, apesar de não estar na BR. Ele não está na margem da BR, você tem que fazer um balão para chegar em Goianésia. E quando eu bati um papo com o Leonardo a respeito da cidade, da gestão do município, o que me chamou muita atenção foram as políticas públicas que vocês desenvolveram em prol das pessoas com algum tipo de deficiência, com necessidade de algum nível de inclusão e de apoio social. O trabalho que vocês fazem com os surdos na cidade, para mim, é inédito. Eu não conheço outra cidade que faça isso e me chamou muito a atenção. Você criou um órgão específico para atender a comunidade surda do município. Como é que foi? Isso. O que aconteceu? Logo que eu assumi, né, eu tinha uma pessoa que me ajudava muito logo na época de campanha, que ela era meio que tomava conta da Associação dos Surdos, que é a Dulce Ananias, quero até mandar um abraço para ela. E a gente conversou e eu lembro que na época da campanha, eu meio que prometi para ela que iria fazer algo pelos surdos, né? E eu sei que ela achou que era papo de político, papo de campanha. Papo de campanha, né? Promete tudo e faz o que dá, né? Que eu já ouvi muito gente que faz esse tipo de coisa, mas eu falei, Dulce, eu te garanto que a gente vai fazer um projeto para o surdo, né? Se eu entrar, o Léo também, o Léo que pediu para eu ir, né, a esse encontro, então assim, a gente vai fazer. E com 2 meses de secretaria, a gente já abriu o CAS, que é a Central de Apoio ao Surdo. Como que ela funcionou no começo? No começo era assim, era a Dulce como coordenadora e 2 intérpretes de Libras. Então a gente fez, eles ficavam numa sala, né? E o surdo ligava através de videochamada e ele marcava um local para encontrar com o intérprete. Então, por exemplo, ele tem uma consulta médica, ele fala o dia e a hora. O intérprete vai e fica na consulta com ele. Então, interpreta a consulta, né? Porque é muito difícil para um médico, né? Não saber, tem essa não formação. tem essa formação, né? E não tem ninguém que pudesse fazer essa formação. O que ela tinha me pedido, a priori, era que tivesse um intérprete de Libras em cada local público. Falei, Dulce, isso aí é possível? Mas isso aí demora 4 anos, 8 anos, né? Uma formação
comunicação em Libras é bem complicado. Então, assim, esse aí está descartado, porque eu quero fazer rápido, né? Eu acho que a gente pode fazer rápido e pensar em outros projetos. Então, foi assim. Então, a pessoa acompanha ele onde ele vai. Então, é VaptVupt, é consultas médicas, na prefeitura. Onde o surdo precisa ir, ele conta com essa intérprete no período... no período de trabalho, né? Sim, horário comercial. Horário comercial. E junto a isso, o que aconteceu? Já todos os vídeos institucionais da prefeitura já eram traduzidos por Libras, né? Então, foi um projeto também dentro do CAS. Só que esse foi um projeto que já iniciou com, acho que a gente começou ele mais ou menos a trabalhar em 2 meses. Quando foi em abril, né, do primeiro ano, já começou a funcionar e foi um sucesso. Só que a gente já começou a pensar em outros. Aí, com 1 ano já de gestão, a gente abriu a sala bilíngue para os surdos, porque a gente também, ela já sabia, e eu fui conhecer a realidade dos surdos, os surdos de Goianésia, eles não são alfabetizados em Libras. Então, eles não leem e não escrevem. Uhum. E eu fiquei até chocada, porque eu não sabia, não sei se você... Eu me achava até ignorante. Depois eu comecei a perguntar para as pessoas, todas as pessoas que eu falo achavam que os surdos liam e escreviam. E assim, a realidade de Goianésia é totalmente diferente. Eles não leem, não escrevem. Mas esse problema, ele é aqui em Goiânia também. Eu lembro que quando eu dei aula na faculdade do Senac, eu tive durante a integração uma intérprete de Libras que foi dar o básico pra gente, e ela explicou como é que funciona. Tem muitos deles que não são letrados mesmo, não são alfabetizados, principalmente os mais velhos que não tiveram acesso à educação básica, que não tinha como, não tinha escola preparada, e, portanto, havia essa dificuldade dos jovens até no convívio com os próprios familiares, porque não partilhavam, às vezes, da mesma, do mesmo domínio, né? Do processo de formação, de grafia, de escrita. Então, é uma dificuldade. Porque depois que eu fui saber que existe o português para surdos, né? Então, assim, de fato, eles não eram alfabetizados. Então, a gente fez a escola bilíngue. O que a gente fez? A gente pegou uma escola de período integral de Goianésia e colocamos todos os surdos da rede municipal nessa escola. Então, eles tinham aula normal, vamos supor, no período da manhã, né? Aula regular. E à tarde, eles iam para a sala bilíngue. Né? Porque a gente não pode tirar o aluno da sala de aula. Então, foi um jeito que a gente arrumou. E aí, junto com esse projeto da sala bilíngue, teve professoras que davam aula sexta-feira à noite para os pais e os profissionais da escola de Libras. Bacana, né? isso. Aliás, obrigada, meninas, porque elas não recebem nem R$1 da prefeitura para dar essa aula. Eu falei, gente, eu não posso, não tem nem como eu tirar isso aqui. Elas, não, a gente faz, a gente quer. Então, assim, é um trabalho que você vê que é por amor, sabe? Por isso que funciona mesmo. E junto a isso também, as crianças, vamos supor, lá tem 5 crianças nessa sala, são poucos surdos na rede municipal. Cada criança é de uma turma, então elas estão numa série. Então, a turminha de cada uma delas já tem aula em Libras também. Então, assim, é um trabalho fantástico na escola. Eu não conheço outra escola que tem esse trabalho. Por quê? Porque diz que a lei já é para ter sala bilíngue ou escola bilíngue. Escola bilíngue, como que eu vou montar uma escola para 5 crianças, né? Sim. Não faz sentido nenhum. Então, a gente pegou todos os surdos, fizemos uma sala muito grande no Luiz de Oliveira. Abraço aqui para Jordânia, nossa coordenadora, diretora da escola. Então, assim, a gente fez esse trabalho. Então, o CAS já tem vários projetos e foi um sucesso até hoje, né? A gente tem a gente ajuda os surdos em tudo que eles podem, né? Então, eu quero agradecer ao prefeito Leonardo Menezes, porque ele me pediu para eu conversar com a Dulce no primeiro momento e eu nunca mais larguei a mão dela, ela não largou a minha, e a gente faz pela nossa cidade, né? E eu quero agradecer porque ele sempre me deu carta branca para eu trabalhar com esses surdos. Não, e de fato, é algo que eu também não conheço, outro modelo, outro exemplo em alguma cidade aqui de Goiás, mas o mais bacana é na escola vocês estarem trabalhando isso com as outras crianças também, para que haja, né, esse entendimento, para que elas comecem a normalizar essa inclusão. Porque eu acho o mais difícil, quando você tem um aluno que requer alguma condição de apoio, seja com alguma deficiência motora ou deficiência auditiva, é a própria comunidade ali, o grupinho, as crianças acolherem e entenderem aquilo ali. Né? E trabalhar isso na primeira infância é maravilhoso, porque a gente vai ter uma geração muito melhor daqui para frente, né? E para você ter uma ideia, agora o pedido é da escola inteira ter aula de Libras. Mas como é ano político, né, a gente está com medo de implantar, mas já é proposta de campanha até, né? A aula de Libras em todas as salas do Luiz de Oliveira, porque é um pedido dos alunos. Os alunos que não têm aula ficam querendo, né? Eles gostam, eles se interessam. Então, assim, é um trabalho bem bonito, e eu quero também falar para todas as cidades que têm interesse, né? As primeiras damas,
não sei se tem Secretaria de Mulher, Família e Direitos Humanos, mas eu acredito que pode ser qualquer primeira-dama que tem interesse, pode ir lá em Goianésia. Eu vou mostrar para vocês que o nosso interesse é disseminar isso, né, para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, porque eles eram desassistidos e eles estão assim, igual das crianças. A gente sabe o tanto que você alfabetizar uma criança é importante. Porém, o que a gente viu mais lá, o que os pais ficam encantados, é que as crianças iam para a escola tristes. E hoje elas vão felizes. Então, assim, isso é o mais importante, né? E a partir de agora elas querem ir para a escola, querem aprender isso e o ensino flui, né? De fato, inclusão é isso, né? Exatamente. Inclusão é você abrir um caminho para a criança se desenvolver e para a sociedade se transformar. Isso. Porque senão, você vai e arruma igual a gente fala muito, gente, arruma um migué, porque tem prefeito que faz isso, né? Arruma um migué ali para fazer de conta, a criança não aprende nada, não evolui nada, a comunidade não é transformada e, ao fim e ao cabo, é só balela. Lá em Goianésia está funcionando e as coisas estão caminhando. A hora que você vê outras crianças demandando aquilo, pô, é bacana demais. Pensa que 10 anos, a cidade inteira pode estar habilitada a ser bilíngue e atender o comércio, porque eu penso na dificuldade da pessoa, né? Eu quero comprar uma coisa, eu vou lá, o cara não me entende. É muito difícil. Olha, até na gestão agora do Léo, o ano passado, final do ano passado, teve um surdo que abriu uma mecânica. Né? A gente até foi lá. Então, assim, ele viu tanto apoio, recebeu tanto apoio, que ele é mecânico e abriu uma loja lá. Então, foi o primeiro surdo empresário que a gente tem em Goianésia. Então, é um motivo de muito orgulho pra gente. Máximo. Nós temos também uma professora surda nessa escola, aqui na sala bilíngue, ela é surda. E então, assim, a gente já dá emprego para surda, a gente fez um surdo virar empresário. Então, tudo isso eu acho que contamina, né? Vai contaminando, né, esse sentimento de inclusão. Além da comunidade surda, vocês também têm um trabalho lá com o pessoal cadeirante, né? Com dificuldade de mobilidade. Isso, O que acontece? Também eu fui ver, eu falei, gente, a dificuldade que as pessoas em cadeiras de rodas têm, né, para o transporte na cidade, que assim, a minha vontade mesmo era que o Léo fizesse um tapete, né, em todas as ruas, em todas as calçadas. Só que isso aí é uma utopia, acredito que, né, fenomenal, né? Não há, os no cegos Brasil também, né? Imagina o cego. Gente, eu fico apreensiva um cego sair em Goianésia. Não só pela cidade, eu acredito em todas as cidades. Em Goiânia mesmo, eu já morei em Goiânia. Então, assim, é complicado, né, para um cego sair. Tem buraco, né? As pessoas não têm aquele tapete. Então, o certo seria ter aquele tapete, como é que chama? O tapete tátil, né? Para o cego. Mas a gente não tem, é fora da nossa realidade. Então, o que a gente fez? A gente fez o transporte ao cadeirante e aos cegos. Eu nem tinha comentado com você antes, mas esse transporte ao cadeirante também inclui os cegos, porque cegos em Goianésia nós temos muito poucos. Cegos ou com deficiência visual, né? Que é diferente, mas a deficiência visual enxerga bem pouquinho, a gente também faz esse serviço. Então, o que acontece? A gente demorou 1 ano para implementar esse programa. Por quê? Porque o carro adaptado é muito complicado de comprar. Né? Você tem que comprar um carro e adaptá-lo, então demorou 1 ano. Então, foi no 2º ano de gestão, né, do prefeito Leonardo Menezes, nós compramos um carro adaptado e a gente tem uma coordenadora, que é a Vanessa, um beijo para a Van, uma secretária e um motorista. Esse motorista é mais ou menos igual aos surdos. Os cadeirantes são cadastrados, nós temos mais ou menos uns 80 também. A gente tem um pré-requisito que não pode ter veículo em casa, né? Porque eu sei que é até difícil ter um veículo em casa, tem que carregar a pessoa, mas assim, tem menos dificuldade do que um que não tem. Então, como a gente não consegue atender todo mundo, né? A gente não pode ter veículo em casa. Então, o que a gente faz? Ele liga, né? Não precisa ser videochamada, né? Ele liga, marca um horário. Okay, preciso ir na terapia, no centro de reabilitação, quinta-feira às 3 horas. O seu Adailton, que é o nosso motorista, vai na casa dele, busca ele no carrinho adaptado, nem sai da cadeirinha, tudo elétrico, vai no centro reabilitado e leva embora. Então, a gente faz isso em todos os locais, né? Públicos, um período também comercial. E outro trabalho junto a esse é que a gente tenta facilitar a vida dessa pessoa em cadeira de rodas, né? Eu falo em cadeira de rodas, Marcos, porque no mundo, assim, desse mundo da deficiência, eles criam termos o tempo inteiro. Igual você falou cadeirante. Eu acho super normal e super bacana falar cadeirante, mas é errado. Tem que falar pessoas em cadeiras de roda. Já aprendi mais uma. Já. É igual falar deficiente. Não pode falar deficiente. Tem que falar pessoa com deficiência. Eu, particularmente, não gosto dessas nomenclaturas. Eu acho que isso aí é só para meio que ridicularizar as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa por essas pessoas, sabe? Mas o respeito, eu não estou te passando, mas eu acho super normal. Eu, às vezes, falo cadeirantes, né? Porque, para mim, se eu procurar no dicionário, cadeirantes é o quê? Pessoa em cadeira de roda, né? Então, para mim, não tem diferença nenhuma, né? Pessoa deficiente com deficiência, porque com deficiência todo mundo é.
Eu tenho minhas deficiências, você deve ter as suas. E nós não somos deficientes de precisar de algum apoio, né? Então, eu acredito que, assim, pessoa com deficiência, eu acho que é muito abrangente, todo mundo tem. Não, maravilha. Ó, vou fazer um intervalo rapidinho aqui na PUC TV. Rapidinho mesmo, coisa de 1 minuto. Quem tá no YouTube já tá acostumado, VaptVupt. A gente já volta para continuar falando sobre políticas públicas de inclusão lá em Goianésia. Olá, pessoas. Estamos de volta aqui na PUC TV, batendo um papo hoje com Eloá Menezes, que é primeira-dama do município de Goianésia, mas principalmente, e mais importante, até que ser a primeira-dama, é secretária hoje da Ação Social e fez um trabalho que eu estou achando brilhante até agora na pasta antiga que ela ocupou, que foi da Mulher, Família e Direitos Humanos. Isso. Antes de voltar para o nosso papo, quero falar com você que quer anunciar aqui na PUC TV. Tá aqui na tela o telefone do Elias, bate um papo com ele, traz a sua marca para anunciar conosco e ser conhecido por mais de 46 municípios, só da região metropolitana e pelo mundo inteiro, já que o programa também vai para o YouTube. Você que não sabe, tem aqui um QR Code na tela, pega o telefone, vai lá para o YouTube, se inscreve no canal e clica no sino para saber dos próximos programas, tá bom? Eloá, a gente estava falando no primeiro bloco sobre algumas políticas públicas voltadas aos surdos, né? As pessoas em cadeira de roda, aprendi, eu aprendo fácil. Mas você também tem um trabalho muito bacana lá com os autistas, né? Você estava me contando que é uma pauta que está eclodindo, a gente já falou isso algumas vezes aqui no programa, o número de laudos tem aumentado bastante e isso está demandando algumas transformações também, né? E o próprio município já tem aí já alavancou algumas ações em prol desta pauta. Como é que vocês estão trabalhando com essa causa lá? Então, Marcos, logo no primeiro ano também, a gente montou o CAS, né, dos surdos. Aí a gente tinha esse projeto de transporte ao cadeirante. E junto com esse projeto era o projeto da escola de autista, porque eu tenho um filho autista, né, ele tem 11 anos, o José Neto. E eu falei, gente, eu como mãe de autista, tô vendo uma problemática, né, não só no município de Goianésia, eu acredito que no mundo todo. Né, uma problemática super grande. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa por esses autistas. E outra, eu já estava sabendo o quanto está difícil para a educação do município atender esses autistas devido à falta de profissionais. Então, assim, o número de autistas está crescendo de forma exponencial e os profissionais não estão. Visto que a gente não tem fonoaudiologia hoje no SUS. Né? Eu tripliquei o salário de uma fono no SUS e não consigo. Então, assim, é porque a demanda está muito grande. Lá em Goianésia, se tiver 6 fonos, é muito. Não é só lá. Recentemente, a gente teve Montevidéu, a secretária de saúde falou assim, eu tenho que contratar, eu não consigo contratar, porque não tem gente. Se eu não me engano, ela tinha conseguido uma pessoa do Mato Grosso que estava mudando para Montevidéu, porque não havia profissionais de fonoaudiologia. Hoje mesmo, no caminho de Goianésia para cá, eu recebi uma mensagem de uma fonoaudióloga que quer vir de Carmo do Rio Verde. Ela é efetiva, né? E quer fazer acordo de cavalheiro. Já liguei agora, eu já vou contratá-la assim ontem, né? Porque é muito do nosso interesse. Então, aí eu fui pensando o que a gente ia fazer, qual o modelo, tudo põe muita dificuldade, né? Porque é tudo muito burocrático. Mas, enfim, nós conseguimos montar uma escola para autistas no primeiro ano que a gente fez, na verdade, no segundo ano de gestão do prefeito Leonardo Menezes, nós abrimos uma escola para 40 autistas. Como que funcionava? Os autistas, eles tinham, por exemplo, João. O João estuda na escola X de manhã. Então, à tarde, ele ia para o SEMESP, que fica dentro de uma escola. A gente usou umas 4 salas e fizemos o SEMESP. Então, o João estudava em qualquer escola, à tarde no SEMESP. 2 vezes na semana, e lá fazia todas as terapias que ele poderia fazer, né? Que a gente conseguiu. Por exemplo, era para fazer fono e a gente não conseguiu até agora. Porque não tem profissional. Não tem profissional. Hoje que eu tô vendo essa pessoa, se Deus quiser, ela vai vir pra gente. Mas, Marcos, foi um sucesso. Nós atendemos 40 autistas, de segunda a quinta, sexta é mais planejamento. Não, planejamento dos profissionais, né? Então, assim, a Carol, um beijo pra Carol, nossa coordenadora do SEMESP. Então, assim, praticamente a escola é 1 para 1, sabe? É um professor para um autista, porque eles demandam realmente uma atenção. Só que, assim, foi um sucesso. O desenvolvimento das crianças é nítido. As mães
quase são muito gratas. E eu vejo até mães que, quando os alunos estão no 5º ano, eles saem, né? Porque é só para as crianças do município de 1º a 5º ano que a gente conseguiu fazer. Eu acredito que é um começo, né? Eu acho que isso pode se expandir. Pode servir de inspiração para o governo do estado também investir, também, né? Exatamente, o governo do estado, até federal, né? Porque é uma demanda de Ministério Público gigantesca. E toda escola toda prefeitura tem que acatar. Então, direto a gente responde, né, pelo Ministério Público, porque nós precisamos de fazer, de cumprir essa lei, né? E a lei para o autista, ela é muito séria, graças a Deus, ela é bem correta. Então, assim, tem mães que, quando os alunos estão no 5º ano, elas ficam chorando para elas não passarem para o 6º, que elas querem repetir o ano só para continuar no semestre. Mas como que eu não vou dar oportunidade para os outros autistas, né? Então, assim, aí esse ano agora, o que acontece? A demanda foi tão grande, porque o número de autistas igual eu acho que eu comentei com você, né? De novembro a fevereiro, nós recebemos mais 80 crianças autistas no município. Só de novembro, que a gente tinha X alunos, em fevereiro já tinha 80 a mais. Então, na faixa de 500 crianças com laudo em Goianésia. Dessas 500, eu acredito que quase 400 sejam autistas. Uns 350 autistas, né? Muitos TDAHs. Então, assim, são muito autistas. Aí, o que a gente fez? Agora, a gente está fazendo para 80 crianças, só que dentro desse tratamento multiprofissional, nessas 2 vezes na semana, estava a ecoterapia. Né? Aí, o que a gente fez? A gente deixou só um dia na semana sem ecoterapia, e o outro dia a pessoa vai lá no centro de ecoterapia e faz a ecoterapia à fome. Eu acho, eu vejo isso com muito bons olhos, é óbvio, né? Até porque eu sou professor de uma outra meninada que já me chega mais complicado um pouquinho, mas quando eu percebo política pública sendo implementada e sendo efetiva, isso me dá até uma esperança, né? E a hora que eu vejo que a comunidade, ela se sente acolhida e respeitada, isso, pra gente que trabalha com política todo dia da nossa vida, é até um alento. Porque aí eu tenho condição de falar assim, lá em Goianésia estão fazendo isso. Porque o pessoal fala, porque o político não faz nada, o prefeito não faz nada. Não, tá fazendo. Tem depoimentos e depoimentos, pelo que você contou. Isso. Agora, a grande questão, pessoal, é continuidade e ampliação. Você bem colocou, lá o município consegue atender até o 5º ano. Daí para diante já não tem recurso. Quem vai assumir? Porque também largar as crianças depois é uma maldade, né, Laura? Aí é verba do governo estadual, governo federal, buscar projeto e tentar disseminar isso na região, né? Chamar o pessoal lá, as primeiras damas, chamar secretárias para poder mostrar que é possível investir, né? E eu penso que não deve ter sido um investimento tão caro assim também não, né? Marcos, o investimento foi muito baixo. Nós pegamos 4 salas. Obviamente que a gente queria uma clínica, né, do semestre, mas a clínica é de 1 milhão para cima, né, que a gente teria que investir. E como eu também não... Como que eu vou mostrar um serviço que não existe? Né? Eu seria pioneira, eu teria que mostrar serviço primeiro para eu buscar verbas, né? Então, a gente pegou 4 salas numa escola, uma escola que estava bem mais vazia, e a gente adaptou, foi 35 mil reais a reforma, junto com o material para ser trabalhado. O custo maior mesmo é manter, né, a escola, porque, igual eu falei, se são 80 autistas... Eles recebem 10 autistas por período, são 10 profissionais por período, né? Então, assim, é um custo muito elevado de manter, mas de fazer foi muito barato, né? Agora até a gente está pensando já num outro, porque a gente tem num local da cidade, a gente quer montar num outro local da cidade, porque a gente não dá o transporte. A pessoa começou a me barrar assim no começo, quando eu falei do semestre, mas não tem como o transporte. Eu falei, então fica sem. Já que esse é um problema, porque o ônibus escolar não pode levar essas crianças, porque elas não faz parte do Fundeb, né, do governo federal, então não podem. Eu falei, não, então, eu acredito assim, a pessoa que tem um filho autista, não é possível que ela não tenha um vizinho que possa levar, ou que, sabe, igual eu falei, não, se alguma que não puder chegar até mim, a gente ajuda, mas ficar sem porque não tem transporte, e a gente não tem condição ainda a gente não conseguiu comprar um ônibus para o semestre, né? E assim, é difícil, né, porque seriam vários ônibus, pensa que é uma criança de cada lugar da cidade, então é inviável, né, a gente fazer o transporte dessas crianças. Conseguir ampliar as escolas, aí é bacana, aí a ideia é boa também. Ó, pra você ter uma ideia, Marcos, eu sou tão assim, eu penso na população mesmo, sabe? Esses dias chegou uma mãe lá de uma criança autista,
que estuda no semestre. Eloá, eu tô aqui porque o meu filho é transplantado, não vou falar o nome. Meu filho tem vários problemas. Hoje eu não sinto segurança de deixar meu filho na escola. Eu vou pro promotor, mas eu quero avisar vocês antes porque não tem condição. Eu falei, você vai no promotor, você não arrumar. Eu vou tentar arrumar para você aqui agora. Mas o seu filho tem que ficar com a melhor, né? Porque a que ele não estava suprindo as necessidades do garoto, sabe? E o que acontece? É culpa do prefeito, da secretária? Não. É porque a gente faz um processo seletivo. E no processo seletivo, você não consegue ver comprometimento, você não consegue ver esperteza. No caso dele, o menino não pode tocar em nada. Então, assim, tinha que ser uma pessoa muito proativa, né? Então, para acompanhar essa criança. Para acompanhar essa criança. Aí, como ela me falou o nome de alguma, eu falei, não, então você vai lá no promotor, você vai falar para ele, aí ele vai vir pra gente já pedir para essa pessoa passar, porque a pessoa que ela gostava não passou no processo seletivo. Olha só, a pessoa que é ideal para aquela criança não passou no processo seletivo. Eu falei, porque através do promotor, a gente pode passar lá na frente, né? Só que não precisou, arrumou uma outra lá, parece que ela tá bem satisfeita. Mas eu luto pela mãe mesmo. E às vezes eu só falo, né? Às vezes a gente fala, gente, desculpa, não consigo resolver, mas tá aqui, né? Tá aqui. A gente vai pensar a política pública para tentar atender todo mundo, né? O nosso objetivo é esse. O que eu acho muito bacana, né, é saber que a cidade ela tá organizada para isso, que vocês têm essa visão, né? Porque é uma pauta que tá eclodindo assim, de uma maneira brutal no mundo inteiro. Então já não dá mais para algum prefeito assim, não, aqui no meu município não tem, porque a gente sabe que tem. Aqui a gente não tem como fazer. Tem como fazer, você já deu um exemplo que tem como fazer. E vocês estando já planejando a ampliação dos processos, bacana, já deu para perceber que Goianésia ela já saiu na frente de muitos municípios maiores, inclusive, que talvez não tiveram essa visão. E aí é interessante, estava conversando no bastidor, você falando assim, eu estou começando a entender de política tem 3 anos só, né? Mas você já está fazendo muita política pública. Como é que é você se perceber agora fazendo política, mas não sendo política na perspectiva de disputar mandato, mas está acompanhando e vendo como é que funciona o processo e como dá para fazer o bem para a população? Então, Marcos, é engraçado, né? Porque eu era daquela assim que odiava política, não falava em política comigo. Quando era para votar, eu nem sabia os candidatos. Eu falava pro meu marido, com quem que você quer que eu vote? Ele me falava, eu ia. Não sabia, não gostava de política. Porque a gente vê tanta coisa. A politicagem é tão ruim, né? Eu não gosto da politicagem, né? Eu gosto. Só que eu percebi que a política pública, ela é maravilhosa, né? E hoje, se os bons não tiverem no poder, vai dar lugar para os ruins. Né? Então, hoje eu aprendi a gostar de política, né? E se você falar, o pessoal brinca, né? Porque só porque é primeira-dama, fala, nossa, próxima deputada. Eu não gostaria hoje de ser deputada, não. Mas eu gostaria de ser vereadora para continuar esses nossos projetos. E porque eu sei o que um prefeito pode e o que ele não pode fazer. Eu sei quando ele quer dar um jeitinho e quando ele realmente não consegue fazer, né? Então, eu gostei e hoje eu me sinto uma política, assim, eu quero estudar, preciso melhorar muito porque eu sou muito impulsiva, falo demais, sabe? Mas eu acredito que também a política está mudando, né? Aquela coisinha de só falar o que o povo quer ouvir. O povo não é bobo mais não, né, Marcos? O povo sabe quem faz, quem não faz, quem só finge que faz alguma coisa. Então, eu vou tentar, mas também não é uma coisa que eu sonho, não. É uma coisa que eu gostei, aprendi muita coisa. E eu gostei da política pública. Eu acredito que a gente tem que, quem está fazendo o bem, tem que continuar. Eloá, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Acho que serve de exemplo para muitas cidades do estado e também do Brasil. Está na internet, o pessoal vai ver esse vídeo, vai querer saber mais sobre como implementar, entrar em contato com você. Então, assim, fala para a galera aí quais são os seus canais de contato, onde o pessoal te acha para marcar um horário, você explicar como é que se implementa a política pública nessa perspectiva. Quem tiver interesse mesmo, né, de conhecer o trabalho de até Goianésia, é 3389 9400. 64 tá? lá, né? 62. 62. É, 62. Isso, Goianésia. Quem quiser, é só falar que quer marcar um horário com a primeira-dama. Ou pelo meu Instagram também, que eu vou. Quase que eu dei meu telefone aqui. Eu falei assim, não, para as pessoas interessadas não tinha problema, né? Mas depois ia ficar uma coisa bagunça. Muito... No Instagram, @? Eloá Menezes. Então, @Eloá Menezes. Isso. Agradecer aqui a presença do Samuel, assessor aqui da Eloá. A Lívia, que agora faz parte da família, tá fazendo o quê? Tá ali também fazendo o quê? Não sei, mas tá ali. O Elias no papel de Elias e o nosso munícipe oficial, o Rafa. Gente, semana que vem tem mais. Entra lá no nosso Instagram, começa a seguir o programa, começa a seguir o meu pessoal também. O debate continua, acompanha a Eloá. Então, até semana que vem. Eloá, um brinde pra gente fechar o boteco.